Como vai você nesse feriado? Então, para não perder o costume, estamos novamente aqui para comentando os comentários. Como eu já esperava, todo mundo me mandou ler O Velho Mar, né? Vocês são muito previsíveis, mas tudo bem. Então vamos lá. O Rafael Augusto Vicário Silva. Jota, sobre a questão do cinema, não se preocupe. É uma coisa que demanda tempo e treino. Depois de um tempo vendo os clássicos do cinema, você automaticamente começa a pegar muita coisa e passa a aproveitar muito mais. Claro, entender 100% das nuances demora quase uma vida inteira. Mas também quem entende tudo. Realmente, Rafael. Ele tá falando do último comentário nos comentários, onde eu falo que eu não entendo nada de cinema, principalmente clássico. É muito difícil pra mim. Assiste lá que você vai entender. Mas é isso, eu fico um pouco... Me sinto um pouco melhor agora, Rafael. Muito obrigada. Juliana Destro. Você é de Santo André? Ah, faz encontrinho lá no Gran Plaza. Tem Saraiva, kkk. Primeiro que encontrinho... Pra mim tem só um significado. Pessoas enchendo a cara no Ibirapuera. Porque agora eu sou meio velha, eu assisto SPTV e é isso que passa. Então pra mim, encontrinho é um lugar onde vão vários adolescentes encher a cara e usar drogas. Mas isso à parte... O Gran Plaza, eu odeio aquele shopping. Odeio aquele shopping. Porque ele é muito cheio, porque é muito tudo. Pode ser na biblioteca municipal. Aí a gente pensa. Todo mundo, né, quietinho ali, lendo uns livros. Flash mob de leitura. Vamos lá? É isso. No máximo. Porque se depender da minha velhice, não vai ter muito mais que isso, tá? Eu vou avisando. O Cram perguntou, você já leu as crônicas de Gelo e Fogo? Não. E não vou ler. Enquanto aquele velho... não acabar de escrever. Por quê? Eu já sofro muito com a falta de continuação de várias séries. Entre elas, O Nome do Vento, né? Então, não dá, não tá dando. Quando ele acabar de escrever, se ele acabar, se ele não morrer antes, aí eu leio. Consegui passar assim, imune. Não assisti a série, não li os livros. E vai permanecer assim por um tempo. Vamos todos sobreviver, não façam essa cara. Pedro Henrique Matias Rezende. Jota, você acha os livros de Sherlock Holmes são tão interessantes assim? Adoro seu canal. Obrigada, Pedro. Interessante como? Depende do que você quer dizer. Quando eu era uma pequena jovem criança, eu lia muito mistério, assim. Eu lia muito Agatha Christie e lia, assim, Sherlock Holmes. E na época eu gostava. E eu acho que ainda hoje eu gosto. Apesar de não ter lido nunca mais. Mas depende do tipo de leitor, depende da leitura. Mas é interessante, sim. Os esquemas que o Conan Doyle faz com as descobertas do Sherlock Holmes são incrivelmente inteligentes. Eu sempre fico meio assustada, mas é isso. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que era alguém que tava... A situação não tá fácil no comércio hoje. E quem perguntou foi Loja Granja Viana 3026. E aí tem um Z, a única loja que eu conheço o Z é o Z Games. Tinha alguém dando sopa aí, né, na loja de boas. Boa sorte aí nos negócios, pessoal. Mas vamos lá. Jota, por que ninguém fala de China Milievli? Eu nunca sei pronunciar os nomes. Depois que eu descobri Estação Perdido, acho... nenhuma leitura vai ser tão boa. Então, esse é um cara super underground, né? Ele é no mínimo uma figura que eu acho curiosa, assim. Eu sempre ligo ele, acho que pelo tipo de literatura que ele escreve, ao Philip K. Dick. E aí fica ali a coisa também da literatura de ficção científica tão estranha que às vezes é difícil de entender. E isso também é um impeditivo para que ele seja tão conhecido. Quando os livros são muito viajados, assim, o pessoal acaba não se arriscando. Eu mesmo até hoje não li ainda, porque eu não sei se eu tenho cérebro para isso ainda. Um dia eu vou, né, dar uma curiosada. Quando a Boitempo lançou o livro aqui, o Estação Perdido, acho que foi no ano passado, eu fiquei assustadíssima. E aí você lendo sobre ele, você acaba descobrindo os motivos, assim. Ele é antropólogo de formação, ele tem uma militância de esquerda bem forte, e é por isso que ele chega através da Boitempo, que é uma editora nacional que publica mais textos militantes de esquerda, e aí no nada vem uma ficção científica, você fica... Mas é por isso. E aí ele fechou esse contrato com eles pra publicar todos os romances dele aqui no Brasil. Ele tem também escritos mais acadêmicos. Ele tem um livro sobre marxismo e literatura de ficção científica. Ele tem uma série de outros livros diferentes, assim. Não lembro de nenhum outro dele de literatura agora, assim, romance. Só lembro do Estação Perdida, mas tem vários outros, tenho certeza. Eu não sei se também ele é um escritor muito publicado em Portugal. De repente é uma saída pra você encontrar outros livros dele, porque aqui no Brasil acho que demora um pouco pra eles lançarem. Mas ele é, né, um queridinho de crítica, e aqui no Brasil também ele foi um querido pela crítica, assim. Você pode ver, se você pesquisar o livro na internet, aparece uma série de coisas
de resenhas, de grandes mídias, enfim. Foi bem interessante. E aí uma coisa legal dele é que assim, eu não sei se eles se enquadram ou enquadram ele no New Weird, que é na verdade um gênero dos anos 90, né? Que eles atribuem, acho que ao Lovecraft, mas nunca existem autores muito conhecidos desses grupos, desses fandoms. São pessoas que escrevem para aquelas revistas de ficção científica e terror nos Estados Unidos, tem várias, é bem comum lá. Existem outros autores também, teve uma que eu li uma vez, chama... não vou lembrar o nome dela, mas são meios de steampunk e de cyberpunk, que ficou um pouco mais conhecido por causa de filmes, mas são gêneros literários que tem grupos bem pequenos e que acabam meio que funcionando num ecossistema próprio. E aí eles acabam não sendo conhecidos, não são muito lidos, e enfim, temos algumas exceções, mas são raríssimas. Mas eu acho bem curioso, assim. Enfim, nunca li o Estação. Acho que leio eventualmente. E aí, vamos ver o que acontece, né? Mas acho difícil, mas continue sua campanha para que ele seja conhecido. Isso vale, assim, por 1000 resenhas na internet, boca a boca. De verdade. Funciona. Garanto. William Santos, Jota, já assistiu 13 Reasons Why? Eu não vou ficar 13... não. Não li mesmo, mas não assisti. Mas eu não gosto tipo de série, ainda mais quando é meio adolescente. Enfim, eu não posso dar uma opinião porque eu não assisti e também não tenho vontade de. Então minha opinião é que nem o Joey diz, opinião de vaca. Livros e Labirintos. Jota, faz tempo que li Deuses Americanos e me lembro que gostei bastante. Tem uma pegada de realismo mágico lá, sempre interpretei assim. Quem sabe você se anima. E do Saramago, você gosta? Gosto cada vez mais do seu canal. Obrigada. Então, o Saramago pra mim é um grande X da questão. Eu tentei ler o ensaio sobre a cegueira algumas vezes e desisti porque eu ficava sem fôlego pra ler, né? Aquela coisa dele de escrever em blocos, parece um tijolo o negócio. Parei e não voltei mais. Aí o livro também, eu não sei se eu doei, vendi, o que eu fiz com o livro. Não tenho nenhum livro do Saramago. Mas é um cara que quanto mais passa o tempo, mais vontade eu tenho de ler algumas coisas. Eventualmente vai acontecer. Não sei se logo, se vai demorar, mas respeito muito por enquanto. Vitor Bowen. Viva! Comentando nos comentários. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já viu The Office? Eu gostei muito. Você já viu o que achou? Eu assisti, acho que o primeiro e o segundo episódio do The Office, sim. É um episódio que eles colocam um grampeador na gelatina. É que eu assisti um episódio do americano e um episódio do inglês. E aí eu já não sei mais qual é qual. Eu misturo tudo. Eu não gostei de nenhum. Na verdade, assim, não é que eu não gostei. Sabe quando você assiste uma série e você fica... legal. E aí? Meio que não deu um ânimo de assistir tudo de uma vez, fazer maratona. Não é uma coisa que eu simpatizei logo de cara. Então, de repente, é uma série que eu precisasse assistir mais alguns episódios pra grudar, sabe? Mas eu não assisti, ficou pra lá e assim, não. E aí, o Alistair Vieira fala embaixo pra ver Parks and Recreation. É bem parecido, né? Eu lembro do pessoal falando na época. E também não... Mas esse eu nunca assisti mesmo. Esse eu não sei. Eu sei que tem aquela loirinha, né? Que é uma comediante bem famosa. Não sei nem o nome dela. Mas também não assisti. Esse eu não vi nenhum episódio mesmo. Mas não sei, assim, nunca me pegou e tipo, ah, meu Deus, assista The Office. Uma vez uma amiga minha falou que o inglês era mais legal que o americano, mas também não foi, não funcionou, não deu certo. Acontece, não é mesmo? É mesmo. Então, eu acho que por hoje é só. Deixem mais comentários. O vídeo de ontem, que foi o da tag, eu falei sobre os livros em série, todo mundo ficou muito doido. Eu já dei uma pesquisada na internet bem por cima, tá? E aí tem uma série de nuances sobre livros em série, enfim. Tanto da questão de dividir um livro em vários capítulos, né? Vários exemplares, volumes de série. Então, por exemplo, o Tolkien, O Senhor dos Anéis deveria ser um livro, mas os editores optaram em dividir em 3, porque seria caro e também pra dar mais um ritmo de leitura, enfim. Mas a gente tem aí coisas que na hora eu nem me lembrei, mas obviamente Balzac com a Comédia Humana, 1 milhão de volumes. A gente tem o Proust com Em Busca do Tempo Perdido, mas se referem até a obras gregas, assim, que seriam uma série. Então, divide-se em volumes que tratam de histórias diferentes dentro do mesmo tema e volumes de uma mesma história. Porque se você for ver, O Senhor dos Anéis é uma continuação, uma história única. Então, você vai passando ali pela história do Frodo, levando o anel, blá blá blá. Já a Comédia Humana, do Balzac,
são vários livros. Você pode ler eles separados. Não necessariamente você precisa ler o anterior. Se você ler, sei lá, As Duas Torres antes do Sociedade do Anel, você acaba... O que esse baixinho tá com esse anel na mão? O que tá acontecendo? Onde o mundo vai? O que é isso? Mas por enquanto é isso, assim. Então, já Proust é a mesma coisa. É o mesmo personagem, aí você vai passando a história, os 7 livros. Então tem essas diferenças, essas nuances. Eu tinha um livro, eu tô procurando esse livro, que é a história do livro. E eu tô procurando, não acho. Eu vou achar, tá? E eu tô vendo se, quem sabe lá, tenho esperança de que lá tenha alguma coisa a respeito. É um tipo de informação difícil de encontrar na internet, porque a internet tem muita porcaria. Então você coloca a série de livro no Google, vai aparecer até a sua avó lá. Então é melhor não fazer isso não. Mas de qualquer forma, descobrirei e voltarei aqui para falar sobre isso em breve. Dúvidas do mundo literário, não é mesmo? É mesmo. Mas é sabido que hoje séries e trilogias viraram uma praga no nosso mundo. Saudades de um livro, né? Eu não acho muito saudável, não. Eu gosto de escritores sucintos e diretos. Porque você não precisa ser prolífico na escrita, escrever 1 milhão de páginas, se você for um bom autor. Murilo Rubião tem uma obra completa num livro só. Tá certo que ele era contista, mas mesmo assim, entendeu? E ele foi um cara genial. Mas, enfim, admiro pessoas que são sucintas. E acho que séries não contribuem para isso, principalmente as séries que são publicadas hoje. Enfim, é um tema. Falaremos sobre ele em breve.